Então ele diz: você deve falar dessa palavra para o seu filho, quando vocês forem deitar, quando vocês se levantarem, quando vocês estiverem sentados, quando vocês estiverem andando pelo caminho. Vocês devem colocar essa palavra no umbral da porta, porque quando você for entrar ou sair de casa, você vai ver. Você deve atá-la ao seu pescoço. A razão pela qual Moisés ele usa essas expressões, fala sobre a importância de observar essa palavra, de maneira que ela deveria ser exposta a todo o momento. Então ela deveria estar em locais aonde as pessoas pudessem observá-la constantemente, se necessário for, andar com ela pendurada ao pescoço, andar com a palavra de Deus pendurada ao pescoço. Então o propósito das disciplinas espirituais é a total transformação pessoal, e nós vamos dar uma ênfase a isso aqui um pouco mais à frente, porque a observação de disciplina apenas como ato religioso não serve. A disciplina, ela precisa sobretudo trazer em nós uma transformação. Então elas visam substituir os velhos e destruidores hábitos por novos hábitos vivificadores. Então a intenção com as disciplinas é que os hábitos que traz morte sejam substituídos por hábitos que trazem vida. Então em nenhum lugar este propósito é visto mais claramente do que na disciplina do estudo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz que o modo de sermos transformados é mediante a renovação da mente. O estudo da palavra de Deus produz uma renovação da mente, que consequentemente produz uma transformação de vida. Então a mente é renovada, aplicando-se a ela as coisas que a transformam. Como é que uma mente é renovada? Lendo a Turma da Mônica, irmão. Hoje não tem mais, né? Não há mais, né? O gibi, não tem mais gibi, né? Na nossa época de criança tinha, era aquilo que nós iniciávamos na leitura, né? Pelo menos a maioria das pessoas iniciava ali no mundo da leitura lendo gibi. Eu lembro que eu costumava ler vez ou outra a Turma da Mônica, e tinha um tal de Zé Carioca, era um que eu costumava fazer a leitura. Mas é fazendo esse tipo de leitura que nós teremos a nossa mente transformada. Veja que Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, preencher a nossa mente com a palavra de Deus produz transformação. Esse preenchimento da mente com a palavra de Deus vai produzir mudanças. Seremos, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, seremos renovados. E essa renovação traz uma mudança significativa. Então muitos cristãos permanecem em sujeição a temores e ansiedades, simplesmente porque não se beneficiam da disciplina do estudo. Irmão, quando a palavra de Deus ela está
fixada na sua mente, alguns temores ele deixa de existir. Algumas coisas você não teme mais, irmão, você não tem temor daquilo, porque você descansa em Deus, porque a sua mente ela foi renovada pela palavra do Senhor. Os irmãos lembram, no período da pandemia, muito crente com medo danado de morrer. Eu falei, gente, vocês estão com medo de morrer por quê? Por que vocês estão com medo de morrer? É claro que nós não podemos ser negligente, nós não podemos ser, está me faltando a palavra agora exata para apresentar aqui. Precisamos ter determinadas cautelas, mas o medo, esse pavor de determinadas coisas, não pode fazer parte da vida de um cristão, irmão. Então, os irmãos lembram, a maioria dos irmãos lembram, eu vivi o período da pandemia normalmente, como não normalmente, porque as coisas não estavam normais, mas no que dependia da minha parte, eu vivia com naturalidade. Pastor, e se você pegasse o vírus e morresse? Irmão, amém, eu vou para a glória, estou indo para o céu, estou indo para a glória. Nós precisamos ter algo muito fixado na nossa mente, irmão. Se você tem certeza de que você anda de acordo com os princípios da palavra de Deus, irmãos, se você tem essa convicção, então nós sabemos que a nossa vida, ela está na mão dEle. Se a nossa vida está na mão de Deus, irmão, você tem medo de morrer? Claro que não. E se Deus permitiu que você morreu? Foi permissão dEle. Então, a palavra de Deus fixada na nossa mente, ela traz convicções. E essas convicções que nos traz, faz com que muito dos nossos temores, eles simplesmente, meus irmãos, se desfaçam. Eles não mais existem, porque você está confiado na palavra de Deus. Talvez sejam fiéis algumas dessas pessoas que não são transformadas. Há muitas pessoas que não são transformadas pela mente, como diz Paulo, não tem a sua mente transformada, mas muitas dessas pessoas são fiéis em sua frequência à igreja, desejosos de cumprir os seus deveres religiosos, mas ainda não estão transformados, irmãos. Por quê? Não estou aqui falando dos que manifestam meras formas religiosas, mas dos que verdadeiramente buscam adorar e obedecer Jesus Cristo como Senhor e Mestre. Algumas dessas pessoas cantam com prazer, oram no Espírito, vivem tão obediente quanto pode, até mesmo recebem visões e revelações divinas. Não obstante, o tom das suas vidas permanece inalterado, porque a sua mente ainda não foi transformada pela palavra, irmão. A sua maneira de enxergar determinadas coisas, às vezes ainda não tem como sustentação a palavra de Deus. E por não ter como sustentação a palavra de Deus, existem incertezas, temores. Então por quê? Porque nunca se dedicaram a uma das disciplinas, a uma das principais formas de Deus usar para mudar-nos. Uma das maneiras que Deus usa para nos mudar, irmãos, é o estudo da palavra. Jesus, ele deixou inconfundivelmente claro que o conhecimento da verdade é o que nos liberta, meus irmãos. Esse é um texto muito conhecido, João 8,32, o que diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos vocês conhecem esse versículo.
Jesus ele deixou claro que o estudo da palavra de Deus nos liberta de alguns aprisionamentos que ainda nos encontramos. Então veja que há pessoas sinceras, há pessoas que buscam adorar a Deus, servir a Ele com sinceridade, fazer a sua vontade, cantam, pregam, se esforçam para lhe servir, mas ainda não tiveram a sua mente transformada. Por quê? Porque ainda não se debruçaram tanto quanto deviam no estudo da palavra de Deus. Então os bons sentimentos não nos libertam. Experiências espirituais não nos libertarão. As experiências espirituais elas são boas, mas não é ela que irá nos libertar. Estar embriagado por Jesus não nos libertará. Sem o conhecimento da verdade não seremos libertos, meus irmãos. Apliquemo-nos, pois, a aprender o que constitui a disciplina espiritual do estudo, a fim de identificar as suas ciladas, praticá-la com alegria e experimentar o livramento que ela traz. É necessário a dedicação da palavra de Deus, e nós precisamos iniciar isso ontem. Ontem nós precisamos iniciar o estudo da palavra de Deus. Por quanto tempo eu devo estudar? Até a volta de Jesus, irmão. Até a volta de Jesus, nós estaremos lendo, nos debruçando, estudando, refletindo, meditando nas palavras do Senhor. Começa em Gênesis, chega em Apocalipse, volta para Gênesis, vai até o Apocalipse, e isso a dia eterno, irmão. Não vai parar mais. O que é o estudo? O que é o estudo? O Antigo Testamento instrui no sentido de as leis serem escritas nas portas e nos umbrais das casas e atadas ao punho, de sorte que sejam por frontal entre os vossos olhos. Então a palavra de Deus, ela devia estar na vida de cada um judeu, de tal maneira que ela não se distanciasse dos olhos dele, ela deveria estar visíveis a ele a todo um instante. É por isso que a leitura que nós fizemos diz que a palavra deveria ser exposta ao deitar, ao levantar, ao comer, ao sentar, ao caminhar, colocando-a sob um umbral das portas. Ou seja, o que ele está dizendo, ela deve estar à mão a todos os momentos. A todos os momentos a palavra de Deus deve estar à nossa mão. A finalidade dessa instrução era dirigir a mente de forma repetida a Deus e a sua palavra. Então a igreja deve não apenas ler, mas sobretudo examinar detalhadamente as Escrituras Sagradas. Veja o que Paulo diz, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, e que maneja bem a palavra da verdade. Eu acho que eu até já disse isso aqui. Eu já conversei com pastores, irmãos, que nunca leram a Bíblia toda. Eu conversando com um pastor, a gente trabalhávamos numa empresa, trabalhávamos junto. Eu não lembro se eu já estava dirigindo igreja a essa época. Eu não tenho certeza se eu já estava dirigindo igreja. Mas esse irmão estava, esse pastor estava. E a gente conversando, ele falou, não, eu nunca li a Bíblia toda não. Eu já li todos os livros da Bíblia, mas eu leio ali um capítulo aqui, leio outro ali, leio outro ali. Nunca li a Bíblia inteira. Irmão, para mim, todo cristão que já está na igreja
há um tempo já suficiente para isso, todo cristão deveria ter lido a Bíblia toda. Quanto mais um pastor, irmão. Quanto mais um pastor. Então Paulo, quando ele orienta a Timóteo, ele fala sobre a necessidade dele ser um obreiro aprovado, e dentre outras coisas que estão relacionadas a essa aprovação, está o manejo da palavra de Deus, que maneja bem. Veja, não é mais ou menos, irmãos, maneja bem a palavra da verdade. Eu conheço vários irmãos, sobretudo dentro de um contexto assembleiano, alguns deles gostam de pregar, mas têm ojeriza pelo estudo da palavra. Se você falar para ele de estudar a Bíblia, acho que começa a dar urticária neles. Mas querem ser um pregador, irmão. Não, uma coisa não combina com a outra. Aquele que quer militar no ministério da palavra, tem que ter como fonte, tem que ter como base fundamental o desejo, o prazer pelo estudo das Escrituras. É um instrumento de trabalho, irmãos. Não há como fugir dessa realidade. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção é sobre estudando os livros. O salmista, nós fizemos a leitura, no início. O salmista perguntou como guardará puro o jovem o seu caminho. Ele pergunta e ele mesmo responde. Na primeira parte do versículo ele faz essa pergunta. Na segunda parte do versículo ele responde. De que maneira? Observando segundo a tua palavra. E ele acrescenta no verso 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então veja que ter a palavra de Deus vivificada dentro de nós, nos guarda de pecar, irmão. Ter a palavra de Deus nos nossos corações, nos guarda de pecar. Porque a lembrança da palavra de Deus freia os impulsos humanos. Então os cristãos, através dos séculos, têm confirmado essa verdade em seu estudo das Escrituras. 2 Timóteo 3, texto muito conhecido, versículo 16 e 17, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe um detalhe aqui, irmão, nesse versículo que lemos. O propósito central ao estudar a Bíblia não é equilíbrio doutrinário. Quando você estuda a Bíblia, o principal propósito não é ter uma doutrina muito bem fundamentada. Quando você estuda a Bíblia, o propósito não é acumular conhecimento, não é adquirir conhecimento, embora estas coisas sem dúvida estejam presentes. Quando você estuda a Bíblia de maneira com simplicidade, com humildade, você terá um equilíbrio doutrinário, você terá isso. Você acumulará conhecimento também, isso também faz parte. Mas o objetivo número 1 não é esse. Qual é o objetivo número 1 em estudar a Bíblia? A transformação interior. O estudo da Bíblia deve ter como finalidade principal a mudança do nosso ser, irmão, e não saber mais. Saber mais, irmãos, se não tiver transformação, para que serve?
Para que serve esse saber, se ele não muda, se ele não transforma o coração? Então não é equilíbrio doutrinário que se busca num primeiro momento, não é conhecimento que se busca num primeiro momento. O que se busca ao ler a Bíblia, ao estudar as Escrituras, inicialmente é a transformação interior. O acúmulo do conhecimento, ele vem a reboque, o equilíbrio doutrinário, ele vem a reboque. Há muitas pessoas que conhecem muito, muito mais do que nós tudo junto aqui. Há pessoas que conhecem mais da Bíblia, se juntar nós tudo aqui, não sabe a metade dele. Mas todo esse conhecimento ainda não serviu para mudar o interior de alguma dessas pessoas. Logo, esse conhecimento não tem nenhum valor. Quando vamos à Escritura, vamos para ser transformado e não para acumular informações. Eu acho que é muito comum, eu tenho certeza, é muito comum entre boa parte dos novos estudantes de teologia, em algum momento do seu estudo, haver uma certa arrogância nele. É muito comum isso. Não que todos que vai estudar acabe acontecendo isso, não é isso. Mas é comum que aconteça. Por quê? Porque à medida que o conhecimento ele vai sendo acumulado por esse irmão, por essa irmã, ele começa a se sentir melhor do que aquele, do que o outro, do que o pregador fulano, do que a irmãzinha Beltrana. É comum que isso aconteça. Então, se não houver intimidade com Deus, todo esse conhecimento, se não houver transformação, todo esse conhecimento não tem valor. É necessário a simplicidade e o desejo ardente de se relacionar com Deus por meio do estudo da palavra. Eu já contei isso aqui, eu vou contar resumidamente, exemplificando isso que eu estou dizendo. Eu estava na faculdade de teologia no último semestre, e Deus havia me avisado, Deus havia me advertido, que eu tive um sonho era um demônio que me afrontava, dizendo que eu não tinha poder para combater contra ele. Eu não vou contar os detalhes do sonho para não perder tempo aqui, para a gente ganhar tempo. Mas em síntese o sonho era isso. Era um demônio que aparecia, e quando eu ia tentar pegar ele, ele me pegava com uma mão, irmão, porque ele estava tentando ir agarrar a minha esposa, e eu vinha correndo, e do jeito que eu vinha correndo para dar uma voadora nesse, era um homem, eu não sabia até então que era um demônio, mas quando eu ia para dar uma voadora dele, ele me pegava com uma mão, me pegava com uma das mãos assim, ó, me colocava no chão bem devagarzinho, e ainda dava uma gargalhada mais sarcástica do mundo, ha, 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 você não é páreo para mim. Nesse intervalo eu desperto do sono, entendo que é uma revelação de Deus, dobro o meu joelho e vou orar para tentar entender o que aquilo significava. E Deus só me disse uma coisa: prepare-se, porque não muito depois desses dias você vai enfrentar uma situação dessa. Eu fiquei uma semana a arisco, não sabe, uma semana quando você não quer sair de casa, ou sai meio esperto, até para atravessar a rua, né? Você olha umas 10 vezes para cima e para baixo, para ver se não está vindo nada. Só que depois de uma semana eu meio que esqueci, né? Um amigo me liga, pedindo para que eu fosse na casa dele orar pela mãe dele que não estava bem. Naquele dia eu tinha uma prova na faculdade. Eu falei, irmão, hoje eu não posso, eu tenho uma prova hoje. Ele falou, não, mas eu falei, amanhã a gente vai. Ele falou, não, mas precisava ser hoje. Eu disse, não, mas hoje não dá, hoje eu não consigo. Eu falei para ele, hoje eu não consigo.
Ele, rapaz, a minha mãe está ruim. Ele falou, né? A minha mãe está ruim. Eu falei, cara, você é crente, bicho. Eu falei, você é crente, ora pela sua mãe, ué. Eu falei, você não é crente? Ora pela sua mãe. Amanhã eu vou. Ele falou, não, então deixa eu abrir mais um negócio. Ele falou, sabe o que é? A minha mãe está esquisita. E eu estou com medo de orar e ela se manifestar, e eu tenho medo disso. Eu falei, rapaz, e agora? Aí eu olhei no relógio, calculei mais ou menos o horário. Eu falei, não, dá tempo. Ele mora em Perus, irmão. Mora em Perus, perto do trevo ali de Perus ali. Eu falei, não, dá tempo. Eu vou lá na casa dele, calculei mais ou menos, converso um pouquinho lá, oro, venho embora, dá tempo de ir para a faculdade. Beleza, cheguei lá. De fato, cheguei lá, estava a mãe dele, e a mãe dele, o pai dele, me conhece desde que eu era pequenininho, um amigo de infância, me viram crescer, os pais dele. Conversei com eles ali uma meia hora, mais ou menos. Falei, gente, olha, eu preciso ir embora, né? Eu tenho um compromisso. Vamos fazer uma oração para poder ir embora? Vamos. Quando colocamos de pé, irmão, que eu levantei a mão, comecei a orar, a mulher, caiu. Na hora a mulher já caiu se revirando. Na hora o Espírito Santo me disse, esse é o momento que eu havia te advertido, lembra? Agora manda o demônio sair em nome de todos os livros que você já leu. Ou manda o demônio sair em nome de todo o conhecimento que você adquiriu, que você acumulou, para ver se ele sai. Comigo tem que ter intimidade. Irmão, eu tomei uma surra, não fisicamente, né? Não fisicamente. Sabe, isso era 6 horas da tarde, mais ou menos. Era umas 6 horas, em torno de 6 horas. Sabe que hora que eu fui sair de lá? Meia-noite, irmão. Meia-noite eu fui sair, suado, Amaro, suado, de cima e embaixo, camisa molhada. E eu vim para casa, irmão, decepcionado comigo. Eu fui para casa decepcionado comigo. Eu falei, gente, para que me servem aqueles livros? Para que me serve estudo? Eu vou rasgar aquelas porcarias, jogar dentro da privada e dar descarga, que lá não serve para nada. E eu vim para casa furioso, mas comigo, furioso comigo mesmo, porque Deus já tinha me advertido. É claro que no caminho de lá até a minha casa, eu fui esfriando a cabeça. Falei, bom, também não é assim, 3 anos e meio, só está faltando 6 meses. Falei, agora vamos o resto, né? Vamos terminar o negócio. Por que eu conto isso, irmão? Porque acúmulo de conhecimento apenas não serve. Equilíbrio doutrinário apenas não serve. Se você olhar para a igreja de Éfeso, irmão, você não vê uma falsa doutrina na igreja de Éfeso. Uma igreja que doutrinariamente era perfeita. Jesus disse que ele colocava à prova os falsos apóstolos e via que era mentiroso. Não tolerava falsos ensinamentos, não permitia que as doutrinas dos nicolaítas fizessem parte da igreja. Eles não aceitavam falsos ensinos. Doutrinariamente era uma igreja impecável, a igreja de Éfeso. No entanto, Jesus diz, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Então só equilíbrio doutrinário não basta, é importante. Não, eu vou mais além. É muito importante o equilíbrio doutrinário, mas ele sozinho não serve, ele sozinho não basta. O equilíbrio doutrinário, ele tem que vir como fruto de uma transformação interior. O estudo da palavra é para transformar o interior. Mediante a transformação do interior, o equilíbrio doutrinário, ele vem a reboque. O acúmulo de conhecimento, ele vem a reboque dessa transformação. É para isso que serve o estudo da palavra de Deus. Há pessoas que quanto mais estuda, mais arrogante ela fica. O que está adiantando? Do que serve? Porque o estudo da palavra deve trazer a nós simplicidade, humildade. Sabe por que isso aconteceu comigo, irmão? Porque às vezes eu via algum obreiro pregando e eu dizia, se fosse eu, teria sido melhor. Eu não dizia, eu pensava, entendeu? Eu não dizia, mas eu pensava. O pastor devia ter colocado, era eu para pregar, porque se fosse eu, teria pregado melhor do que isso aí.
E Deus disse: ah, é? É mesmo? Então, deixa eu dar uma liçãozinha para você, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui para você. Você vai precisar de uma prova, mas não é uma prova teórica, é uma prova prática. Agora vamos para a prática. Eu vou trazer você para a prática da vida cristã, para você aprender uma lição. Devemos entender, porém, que existe uma vasta diferença entre o estudo bíblico e a leitura devocional da Bíblia. No entanto, no estudo bíblico, dá-se alta prioridade à interpretação, o que o texto significa. Quando você está estudando, o seu foco é o que aquele texto significa. No devocional é o que esse texto significa para mim. Como que eu aplico isso aqui para a minha vida? Como é que esse texto se aplica? Como é que eu encaixo? O que eu posso pegar desse texto? O que ele está dizendo para mim? O que ele está dizendo para mim? Esse é o devocional. O que o texto significa? Esse é o estudo. Porque o que o texto significa serve para você e serve para todos, serve para todas as pessoas. Então, a leitura devocional, ela é boa e importante também. Mas eu costumo fazer assim. Talvez você pode utilizar isso como referência, como um modelo para você. Todas as manhãs eu tenho o meu devocional. E quando eu estou fazendo a minha leitura devocional, e ultimamente eu tenho lido geralmente no máximo um capítulo por dia, porque eu não tenho pressa de terminar de ler a Bíblia, eu não estou com pressa mais de terminar. Esse é um problema nosso. A gente não lê para entender o que está escrito, a gente lê para terminar de ler. Então a gente começa a ler Gênesis, a gente quer chegar em Apocalipse. A gente nem viu o que está lá em Gênesis, a gente já quer ver o que está escrito lá em Apocalipse. Então a gente começa a ler o livro e a gente quer terminar de ler ele. Não, irmão. Leia o livro como se você estivesse comendo um delicioso pedaço de bolo de chocolate. Você não quer que termine. Não é isso? Ou pense outra coisa, se você não gosta de bolo de chocolate, pense outra coisa que você gosta. Quando você vai comer aquilo, você não quer que acabe. Você quer que acabe? Não, você não quer. E se tiver um pedaço pequeno, aí que você não quer que acabe mesmo. Você quer que aquilo dure. A leitura da palavra de Deus, ela tem que ser assim. Leia a Bíblia não para terminar de ler, mas para compreender o que está escrito. Ultimamente eu leio um capítulo, bem pausadamente. E aquela passagem bíblica, ou aquele versículo que me chama a atenção, num outro momento eu vou estudar aquele texto. Então eu faço a minha leitura devocional. Se algo para mim ali não ficou muito claro, se alguma coisa ali me chamou mais a atenção, eu anoto. Eu sempre estou lendo com a caneta do lado, um papel, estou fazendo a minha leitura, algo me chamou a atenção, aí eu coloco lá, estudar Mateus capítulo 3, versículos 5 a 8. Pronto, anoto ali e no final do dia, num outro momento durante o dia, que eu tiver um tempo, aí eu vou estudar aquele texto, aí eu vou olhar para ele, eu vou focar naquele ali. Aí eu vou atrás de dicionário, eu vou dar uma olhada em comentários bíblicos, eu vou me aprofundar naquilo que está escrito ali. Dou uma olhada na nota de rodapé da Bíblia, o que o autor ele diz sobre aquilo ali, aí eu vou me aprofundar naquilo. Mas na minha leitura eu não perco tempo. Se eu não entendi, eu não entendi. Eu anoto, mas eu continuo a minha leitura, vou embora e leio ali. Que aquele é um momento de devocional. Você lê aquele texto, ora, conversa com Deus naquele momento. Então esse é o devocional, que é bom, é importante, mas temos também o estudo da palavra, que é uma coisa um pouco mais detalhada, um pouco mais aprofundada. O apóstolo Pedro,
Ele encontrou algumas coisas nas epístolas de Paulo que ele mesmo disse que era difícil de compreender. 2 Pedro 3, verso 15 e 16, ele diz: nosso amado irmão Paulo, ele escreve algumas coisas difíceis de entender. Se aquilo que Paulo escreve, Pedro reconhece como sendo difícil de compreender, logo necessitará uma atenção maior para aquilo que está escrito. Você vai precisar examinar com mais cuidado, aquilo que ali está colocado. Então, a leitura devocional diária é certamente recomendável, porém ela não é estudo. Quem estiver buscando uma palavrinha do Senhor para hoje, não está interessado na disciplina do estudo. Aquilo ali eu já nem recomendo, Eu não sei se ainda tem, pelo menos eu não tenho visto muito. É possível que sim, mas eu não tenho visto muito. Antigamente tinha umas caixinhas de promessa, Era uma caixinha assim com versículos bíblicos, ou parte de versículo bíblico. Mas ali só tinha coisa boa, não tinha nada, não tinha uma repreensão, não tinha uma chamada de atenção ali. Só tinha coisa boa, Deus é contigo, você vai conquistar, Deus é na tua vida. Só tinha coisa desse tipo, entendeu? Então a pessoa ia lá e pensava um negocinho daquilo ali, e era a palavra do dia dela, para ir trabalhar. Há pessoas que costumam ler um trecho da Bíblia antes de sair de casa, pela manhã. Ok, está tudo certo. O devocional é importante. No entanto, o estudo é algo mais aprofundado do que apenas aquela breve leitura devocional. A Bíblia diz que após a maravilhosa ressurreição de Dorcas, Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. O texto diz que Pedro fica ali com a finalidade de lhes ensinar a palavra de Deus. Pedro fica alguns dias na cidade de Jope, hospedado na casa de um xará dele, Era Simão também o nome do proprietário da casa. E Pedro fica hospedado ali, ensinando os crentes da cidade de Jope a entender um pouco melhor a palavra do Senhor. Então perceba que o principal objetivo da disciplina, todas as disciplinas, tem como finalidade nos melhorarmos. A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, ela renova a nossa mente. Você preenche a sua mente com palavra, Bíblia, Escritura, palavra de Deus. E esse preenchimento da mente com a palavra de Deus produz transformação, que nos fará viver com mais equilíbrio, diante dos cenários que estão colocados. Para concluir, meus irmãos, o estudo produz alegria. Como todo novato, acharemos difícil trabalhar no começo. Então, não tenha pressa para ler a Bíblia, irmão. Misericórdia, agora eu vou ter que ler. Não tenha pressa não. Leia um capítulo por dia. Se um capítulo for muito, não precisa nem ler um capítulo, leia uma passagem bíblica. Não tem ali é chamado de perícope. Nas Bíblias tem aquela epígrafe, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Aí tem ali 8 versículos, 10 versículos que fala sobre a história daquela mulher. A viúva de Naim, aí está lá. Você pode ler só aquela passagem, só que dê continuidade. Aí, eu acho interessante que você pegue e dê continuidade. Não que necessariamente você tenha que começar em Gênesis e terminar em Apocalipse, mas você começou a ler um livro, termina aquele livro. Termina de ler o livro. E se o livro seguinte, ele for uma espécie de continuação, leia o livro seguinte na continuação. Eu acho que é mais interessante a leitura dessa maneira. As minhas leituras, elas têm sido meia aleatórias. Mas claro, quando eu pego para ler, por exemplo, às vezes eu pego para ler os profetas menores. Então, geralmente eu pego de Daniel, exemplo, e vou até Malaquias. Eu vou ler os livros históricos. Geralmente eu pego de Josué
e leio até 2 Crônicas. Depois eu pego outros 3 livros históricos para ler, que é Esdras, Neemias e Esther. Eu leio os 3 ali na sequência. Não, agora eu vou ler os livros poéticos. Aí eu leio Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Eu leio todos eles na sequência. Vou ler os profetas maiores. Pego Isaías, Jeremias e Ezequiel. Leio os 3. Vou ler o Novo Testamento. Pego em Mateus, vou até Apocalipse. Então, não tem uma maneira certa de ler, ok? Se você quiser começar em Gênesis e ir até o Apocalipse, se você quiser começar em Mateus, terminar Mateus, depois ir para Gênesis e ir até Malaquias. Se quiser ler um livro de cada vez, vou ler primeiro esse livro, agora eu quero ler o outro livro. Mas eu acho que começou a ler o livro, termina o livro. Termina aquele livro para depois passar para outro. Mas não tem um modelo, tem que ser dessa maneira. E todo o trabalho ele é difícil inicialmente. Mas quanto maior o nosso domínio das Escrituras, maior também será a nossa alegria ao estudá-la. Todo o trabalho, inicialmente, ele é difícil para quem está iniciando. Mas a alegria para aqueles que têm um domínio maior da palavra de Deus, ela torna-se também ainda maior. Que possamos avançar no progresso do estudo da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos.